Olá, seja bem-vindo aos estudos sobre o que Jesus ordenou. Este curso fornece uma visão panorâmica do primeiro grande discurso de Jesus no Evangelho de Mateus, o chamado Sermão do Monte. Nesta aula, antes de olhar diretamente para o Sermão do Monte, nós vamos discutir, vamos conversar um pouco sobre algumas distinções do Evangelho de Mateus. O Novo Testamento começa com os 4 evangelhos. Eles têm sido reconhecidos pela igreja desde os primeiros tempos como os registros confiáveis, inspirados pelo Espírito Santo, sobre a pessoa e sobre a obra de Jesus Cristo. E para enfatizar que, apesar de serem 4 autores distintos, Mateus, Marcos, Lucas e João, esses 4 autores orientados por Deus produziram aquilo que a gente chama de uma única mensagem, o chamado Evangelho quádruplo ou o instrumento evangélico, como explica o estudioso do Novo Testamento William Hendrickson. Esses 4 escritos, entendendo especificamente que no caso de Lucas, Lucas escreveu como uma só obra, em 2 volumes, Lucas, Atos. Então, os 4 escritos foram produzidos em ambientes distintos, por autores distintos, como a gente já mencionou, e cada um desses escritos possui também aquilo que a gente pode chamar de conjunto próprio de questões teológicas. Os evangelhos são testemunhos narrativos do ministério de Jesus Cristo e todos eles descrevem o significado teológico de Cristo de formas distintas. Eles não são ou não devem ser considerados biografias de Jesus. Eles registram acontecimentos que foram selecionados, que foram organizados, de modo que no conjunto seja apresentado o Evangelho, a mensagem de boas novas sobre a salvação em Jesus Cristo. Especialmente um estudioso chamado Frank Tillman, ele diz o seguinte, que cada evangelho responde à sua maneira pelo menos 4 perguntas relacionadas à pessoa e à obra de Jesus Cristo. A primeira pergunta é, qual é o significado histórico de Jesus Cristo? A segunda pergunta respondida pelos evangelhos é, o que contribuiu para a rejeição de Jesus Cristo pelos judeus? Terceiro, qual é o significado de sua morte? E a quarta pergunta, que resposta Jesus deve receber de nós ou do leitor de cada evangelho hoje mesmo? Os evangelhos então abordam essas questões e nesse sentido o evangelho de Mateus possui determinada finalidade, possui determinada teologia e possui então, por conseguinte, as suas distinções. Vamos conhecer os aspectos distintos do Evangelho de Mateus. William Hendrickson, por exemplo, ele vai colocar para a gente algumas coisas interessantes. Ele diz que esse Evangelho de Mateus destaca pelo menos 4 aspectos, ele se destaca em 4 aspectos. Em primeiro lugar, é um evangelho que William Hendrickson considera metódico, bem escrito, bem organizado. Ele também é voltado para o passado, presente e futuro, no sentido de que fica confirmado ou demonstrado nele que as escrituras do Antigo Testamento, a esperança antiga de Israel, tudo isso está sendo cumprido na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Ele tem esse foco, vamos dizer assim, no presente, porque ele desafia para a fé em Jesus Cristo hoje. E por meio especialmente das profecias de Jesus, ele mostra o que virá. Ele aponta aquilo que acontecerá. Existe essa perspectiva escatológica do Evangelho de Mateus e nesse sentido ele é voltado para o passado, para o presente e para o futuro. Além disso, esse evangelho é hebraístico, ou seja, ele é caracterizado pelos padrões de pensamento e também pelo espírito dos hebreus. E por fim, ele é evangelístico, porque ele conclui com uma comissão para que o evangelho seja amplamente compartilhado, de modo que sejam feitos discípulos de todas as nações. William Hendrickson também explica, quando ele fala do hebraísmo de Mateus, ele declara que
quando a palavra hebraístico é empregada em sentido mais amplo, em referência ao mundo conceitual dos judeus, às ideias religiosas que eram proeminentes entre eles devido aos seus antecedentes veterotestamentários e à fraseologia por meio do qual essas ideias foram expressas, então o adjetivo hebraísmo é apropriado. Alguns estudos recentes sugerem que os escritores dos evangelhos escreveram para a igreja em geral e não apenas visando a uma pequena comunidade. Mas mesmo assim, essas referências de Hendrickson ao mundo conceitual, ideias religiosas baseadas no Antigo Testamento, bem como a fraseologia semítica do primeiro evangelho, essas observações ou referências abrem espaço para nós cogitarmos que Mateus escreveu como um judeu cristão, visando comunicar-se com os seus contemporâneos judeus. E é interessante isso. Mateus é o único evangelho onde a gente tem aquela orientação de Jesus para que os discípulos preguem primeiramente para as ovelhas perdidas da casa de Israel, lá em Mateus 10, versos 5 e 6, lá em Mateus 15, 24. Também este evangelho é o único no qual não é preciso explicar os costumes judaicos, né? Você verifica lá em Mateus 15 e 20, e se você contrasta Mateus 15 e 20 com Marcos 7, 3 e 4, lá em Marcos eles precisaram explicar o costume judaico, mas em Mateus isso não é explicado porque os judeus conheciam bem os seus próprios costumes. Hendrickson diz ainda lá na página 117 do seu livro, ele diz: esta afirmação de que o evangelho de Mateus tem um aspecto mais judaico do que os outros sinóticos é realmente uma afirmação inteiramente correta. Um outro estudioso dos evangelhos, Darrell Bock, ele também propõe algumas distinções. Ele distingue Mateus, ele diz: Mateus demonstra ser o mais centrado em questões e em interesses judaicos. Também Mateus se destaca pela ênfase no cumprimento escriturístico, ou seja, a mesma observação feita por Hendrickson. Ele se distingue também nessa identificação dos discípulos como aqueles que vêm a Jesus e se aplicam a refletir a justiça de Jesus. Então Bock percebe isso com muita clareza. Existe em Mateus um interesse em mostrar o que é um discípulo de Jesus, o que é um cristão. É aquele que não apenas abraça o evangelho, que vai até Jesus, mas também aquele que a partir de agora será transformado pela obra de Cristo, de modo que o reino de Deus se tornará central na vida dele e ele buscará refletir a justiça de Deus na sua caminhada. Ademais, esse estudioso, Darrell Bock, diz também que o evangelho de Mateus se distingue no envio dos discípulos para o mundo inteiro. Um outro estudioso que produz uma teologia do Novo Testamento também sugere, ele vai dizer basicamente isso, que a narrativa de Mateus é concentrada em 5 linhas mestras, é o que diz Frank Tillman. Ele diz que uma primeira linha mestra é: Jesus cumpriu as escrituras de Israel. A segunda é: Jesus incorporou a lei e a sabedoria. Além disso, Jesus apresentou sua identidade como filho messiânico de Davi e como filho de Deus. E por fim, Jesus personificou Israel. Vamos nos aproximar mais e verificar de que modo Jesus é mostrado nesse Evangelho de Mateus. Então, a fim de responder aquelas questões listadas no início, que a gente listou no início dessa aula, cada evangelista destacou determinadas verdades, determinadas nuances da pessoa de Jesus Cristo. Só para lembrar, quais foram as questões, que foram respondidas por cada evangelista? Primeira questão: qual o significado histórico de Jesus? Segunda questão: o que contribuiu para a rejeição de Jesus? Terceira questão: qual é o significado da morte de Jesus? Além disso, que resposta Jesus deve receber agora? Mateus buscou responder a essas questões. E nesses termos, nos entendimentos de Kostenberger, Kellum e Quarles, Jesus Cristo é mostrado de determinada maneira em Mateus. Em primeiro lugar, ele é o Messias, o rei há muito esperado pelo povo de Deus. Além disso, ele é o novo Abraão, o fundador de um novo Israel espiritual. Jesus também é mostrado em Mateus como o novo Moisés, o libertador e o instrutor do povo de Deus na nova aliança. Por fim, Jesus é mostrado em Mateus como o Emanuel, o Filho de Deus nascido da Virgem e que cumpre as promessas do Antigo Testamento.
Em Mateus nós vamos ver Jesus destacado como Messias e Rei, aguardado por Israel. Daí aquelas instruções que a gente mencionou em Mateus 10, 5 e 6 e 15 e 24. Olha, vocês devem ir e devem pregar a mensagem às ovelhas perdidas da casa de Israel. No Evangelho de Mateus, há no mínimo 40 citações formais, precedidas por explicações de que aquela palavra que será citada está cumprindo uma profecia do Antigo Testamento, além de diversas outras citações sem frases introdutórias, é o que nos informa Hendrickson no seu comentário de Mateus. Jesus é o descendente de Davi neste evangelho, cujo reinado evoca a adoração pelos magos do Oriente e a perseguição por Herodes o Grande. Somente Mateus menciona esses detalhes históricos lá em Mateus 1, de 1 a 17, 2, de 1 até 12. No Evangelho de Mateus, Jesus é o Redentor que nos salva dos nossos pecados, nos concede descanso e sela a nova aliança com a sua morte e a sua ressurreição, como vemos em Mateus 1, 21 a 25 e também em Mateus 11, 28 até 30. A gente vai verificar também que ele voltará como um rei para julgar e governar. Mateus 25, 31. E ele possui toda a autoridade no céu e na terra. Mateus 28, 18. Além disso, especialmente William Hendrickson vai dizer o seguinte, que neste evangelho, ou seja, no evangelho de Mateus, Jesus se destaca como profeta. Ele é o profeta anunciado por Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 18, melhor dizendo, Deuteronômio 18, 15, Deuteronômio 18, 18 até 19. Ele revela a vontade do Pai em tudo quanto ele é, em tudo quanto ele diz, em tudo o quanto ele faz. Ele também destaca, William Hendrickson destaca isso, que em nenhum dos evangelhos sobressai em primeiro plano o aspecto profético de Jesus de forma tão evidente como no evangelho de Mateus. Um outro estudioso que a gente já tem mencionado aqui, o Darrell Bock, vai dizer isso, que nesse evangelho, o evangelho de Mateus, Jesus ensina o real significado da Torá, ou seja, dos escritos de Moisés, em todas as dimensões. Neste evangelho, Jesus chama a justiça prática. Lembra daquilo que foi dito anteriormente? Esse estudioso, Darrell Bock, diz isso, que em Mateus, Jesus destaca o que é um discípulo, alguém que é chamado por Jesus para viver uma justiça diferenciada. É um dito que a gente encontra no Sermão do Monte, que a justiça dos discípulos deve exceder a justiça dos fariseus. Jesus, no Evangelho de Mateus, inaugura o reino, ensina sobre os eventos misteriosos da promessa de Deus. Além disso, a palavra dele tem relação com o reino dos céus, como um programa que tanto está por vir, mas ao mesmo tempo é também presente, ou seja, está sendo implementado dentro da história. É desse modo que Jesus é apresentado no Evangelho de Mateus. E a partir daí a gente pode olhar ou pensar no Sermão do Monte como um programa deste reino do Messias, desse reino de Jesus Cristo. Na aula anterior a gente disse isso, que em Mateus as principais ordens de Jesus são organizadas em 5 discursos. O primeiro discurso é o Sermão do Monte, Mateus 5 a 7. O segundo discurso é a missão apostólica, Mateus 10. O terceiro discurso é como o reino vem, Mateus 13. O quarto discurso é o discipulado na igreja, Mateus 18. E o quinto discurso, os falsos mestres. E o fim, Mateus 23 até 25. Hendrickson vai dizer isso. Ao desejarmos ler os grandes discursos de nosso Senhor e Salvador, naturalmente que nos voltamos para o Evangelho de Mateus em primeiro lugar, porque sejam quais forem os paralelos que outros evangelhos contêm, é o ex-publicano, ou seja, Mateus, que nos fornece esse material em sua forma mais plena e mais organizada. E ele vai mostrar em seguida as referências aos discursos de Jesus que a gente terminou de mencionar para você. Darrell Bock diz o seguinte: esses discursos de Mateus exercem uma função chave no desenvolvimento do argumento deste evangelho. Então não é sem razão
que o Sermão do Monte é o primeiro dentre os discursos de Jesus registrados por Mateus. Bock encontra em Mateus a distinção do discipulado como aplicação em refletir a justiça de Deus, como a gente explicou no primeiro bloco de slides. Tillman também encontra nesse evangelho Jesus incorporando a lei e a sabedoria e apresentando-se como um novo e um maior Moisés. E de fato, Mateus é único em registrar detalhes em Jesus que fazem lembrar a figura de Moisés, como a gente pode conferir aqui na tabela 1 do nosso curso. Em Moisés a gente encontra um infanticídio, tem aquele relato do infanticídio no Egito, em Êxodo 1, de 15 a 22. No Evangelho de Mateus, o infanticídio em Israel, Mateus 2, 16 a 18. Em Moisés, nós encontramos aquele servo de Deus conduzindo 12 tribos de Israel. Em Mateus, Jesus fazendo questão de chamar 12 discípulos. No relato do Êxodo, ou da vida de Moisés, nós encontramos aquele servo de Deus durante 40 anos, dedicando-se ao Senhor, realizando a missão do Senhor no deserto. Nós também encontramos Jesus no Evangelho de Mateus, 40 dias no deserto, sendo tentado antes de iniciar o seu ministério público. Moisés fornece ao povo, concede ao povo a dádiva, a bênção do decálogo que ele recebe de Deus no Sinai. No Evangelho de Mateus, a gente tem o programa do reino de Deus sendo dado aos discípulos de Jesus Cristo naquele monte, neste Sermão do Monte que nós estamos começando a estudar no nosso curso. O Sermão do Monte é o primeiro, então, de 5 grandes blocos de ensinos que aparecem em Mateus. Os capítulos 5 a 7 apresentam mais informações sobre os padrões éticos da soberania do reinado de Deus do que qualquer outra passagem e, portanto, têm sido extremamente valorizados pela Igreja. É o que diz a nossa Bíblia de Estudos de Genebra na página 1235. Frank Tillman vai encontrar algumas similaridades entre a lei mosaica e o Sermão do Monte. Olha o que ele escreve. Ele diz assim: o Sermão do Monte segue o padrão da lei mosaica. Sua promulgação está ligada a uma montanha, contém uma passagem programática demonstrando como conduz a lei mosaica ao cumprimento divinamente programado e é concluída da mesma forma que a lei mosaica, com uma bênção para os que lhes são obedientes e uma maldição para os transgressores, aquela palavra de Jesus em Mateus 7, 24 a 27, onde Jesus diz que aquele que ouve a sua palavra e a pratica é semelhante ao homem que edifica a casa sobre a rocha, mas aquele que ouve a sua palavra e não a pratica é semelhante a alguém que constrói a sua habitação sobre a areia. E quando vem a tempestade, quando vem então o furor das adversidades, a casa construída sobre a rocha permanece sólida, mas a construída sobre a areia será desfeita. A promulgação do Sermão do Monte corresponde então ao estabelecimento de um programa do reino messiânico. Tillman explica isso da seguinte maneira, olha o que ele diz. Mateus acreditava que Jesus estava reunindo um novo povo puro de coração. E para esse povo, o fundamento humano que subjazia a lei mosaica poderia ser trazido à tona e a lei chegaria ao seu objetivo. O único tribunal será o juiz escatológico de Deus, e a pena capital não será a morte física, mas o inferno. É o que Jesus diz em Mateus 5, 22, 29 e 30, trechos do Sermão do Monte. As evidências nesse tribunal serão não apenas as obras externas do homem, mas as intenções do coração, muito bem colocado por Jesus em Mateus 5, 22 e 28, e também em outros trechos do Evangelho de Mateus que enfatizam o quanto o coração é importante para a nossa caminhada, é dele que fluem tanto as coisas boas quanto as coisas más, e a necessidade que nós temos de sermos sinceros de coração na nossa caminhada com Deus. Então é bem interessante o que temos diante de nós, o Sermão do Monte. E olha como ele é precioso dentro do Evangelho de Mateus, que tem, dentre outras finalidades, estabelecer um perfil do discípulo de Cristo no reino de Deus que está sendo instalado a partir da vinda do ministério do Senhor Jesus Cristo. Dito isto, a gente já pode começar a concluir. E a gente pode dizer isso.
que, de acordo com aquilo que a gente viu na aula de hoje, as Escrituras se cumprem em Jesus Cristo, as Escrituras ganham sentido a partir dele. Como Filho de Deus, como Rei, como Messias, como profeta e também como encarnação da sabedoria, Jesus possui autoridade, ele possui competência para nos instruir. A sua palavra é digna de crédito e conduz à vida. O Sermão do Monte é importante como uma norma para a crença e para a conduta no reino de Deus. Vale a pena conhecer esse sermão, vale a pena segui-lo. A partir desse ponto, eu quero agradecer a você por participar desta aula. Muito obrigado. Você é convidado para continuar estudando o que Jesus ordenou, o Sermão do Monte. Na próxima aula, nós aprenderemos sobre o contexto histórico, político e religioso dos primeiros ouvintes deste sermão. Até lá, que Deus abençoe ricamente a sua vida.